O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Caros irmãos e irmãs, essa é a expressão do mais alto amor que Deus tem por cada um de nós. Ainda quando éramos pecadores, Deus nos amou, e nos amou, repito, com um amor que não tem medidas, a tal ponto de a profecia de Miqueias nos lembrar disso. Lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados, nas profundezas do mar, de tal forma que fiquem esquecidos. É assim que Deus age quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. É a revelação da misericórdia de Deus em nosso favor. Mas o texto da profecia de Miqueias começa assim: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. Esse apacentar o povo com o cajado da autoridade também é uma expressão da misericórdia. Uma das obras da misericórdia é reconduzir ao caminho do Senhor os que estão desviados, ensinar-lhes o caminho da salvação. E é preciso ensiná-los com exortações, para que a pessoa não se perca. É preciso ensinar com autoridade. O cajado da autoridade não significa que é para bater na ovelha. É assim que o pastor lida com as ovelhas no campo. Ele tem um cajado, esse cajado é demonstração da autoridade, mas ele não serve para que o pastor bata nas ovelhas, mas para que ele reconduza as ovelhas para o bom caminho. Às vezes, talvez sejam aquelas ovelhas rebeldes que não gostem muito, mas o pastor usa o cajado da autoridade para reconduzi-las ao bom caminho. Quando a ovelha cai no buraco, é com esse cajado também que ele vai retirar a ovelha do buraco. Tudo isso para que ela não se perca. O cajado da autoridade é exortar os irmãos para que não se afastem de Deus. É exortar aqueles que estão desviados. É exortar aqueles que ainda não conhecem a palavra para que procurem a nosso Senhor Jesus Cristo, para que se convertam. É sempre com essa autoridade. Não a autoridade do grito, não a autoridade da violência, mas a autoridade da palavra de Deus. Isso é obra de misericórdia. Conduzir os irmãos, os que estão perdidos, conduzi-los ao caminho da verdade. E depois, o texto ainda continua falando dessa misericórdia de Deus que se manifesta e fala ainda que foi como nos dias em que nos fizeste sair do Egito, fazendo-nos ver novos prodígios. A misericórdia de Deus se manifestou de tal forma sobre a vida daquele povo que estava escravo no Egito, que se manifestou inclusive com grandes feitos para que o faraó os libertasse. E a misericórdia de Deus continua se manifestando ainda. E se a gente se recorda que aqueles grandes feitos de Deus no Antigo Testamento, revelado pelos profetas, pelo livro do Êxodo, são coisas extraordinárias, prodígios maravilhosos, muito mais ainda o grande prodígio
da libertação definitiva que se manifestou em nossas vidas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes eventos, grandes eventos do Antigo Testamento, eles eram uma preparação para o grande momento, para uma maravilha maior ainda que se manifestaria em nossas vidas com esse evento salvífico que se chama Jesus de Nazaré. A misericórdia de Deus que desceu das alturas e veio ao nosso encontro para nos salvar, porque não há desejo nenhum do coração de Deus que os homens se percam. Pelo contrário, quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A profecia de Miqueias ainda diz: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Não guardam rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se, não esquecerá de nós. Olha, não se esquece do pecador, esquece do pecado, perdoa o pecado, mas não esquece do pecador. Para o homem pecador, Deus se desmancha sempre em bondade e em misericórdia. Com essa palavra que da profecia de Miqueias diz assim: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado? Qual Deus? É o Deus misericordioso que se manifestou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Há uma grande santa da igreja, Santa Margarida Maria Lacoque, que teve as visões do coração de Jesus e que deu acesso por sua piedade, trouxe até nós as 12 promessas do coração de Jesus. Uma certa ocasião, quando ela foi relatar ao seu confessor, São Cláudio, que também era o confessor, depois se tornou santo, foi canonizado, São Cláudio disse para ela assim, porque ela queria saber se aquelas revelações eram verdadeiras, se era da parte de Deus mesmo. Aí ele disse para ela assim: na próxima vez que você tiver essa visão, pergunte a esse coração que você está dizendo que é de Jesus, pergunte a ele quais são os seus pecados. Em seguida, no outro momento de oração, quando ela teve novamente essa visão, ela fez como o confessor tinha mandado e perguntou: quais são os meus pecados? E a resposta foi essa: não sei. Porque os pecados que são confessados, eles são esquecidos, são perdoados e esquecidos. É assim que se manifesta a misericórdia de Deus na nossa vida. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado, que não guarda rancor para sempre, que voltará a compadecer-se de nós, mesmo que caia no pecado novamente, Ele perdoa, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é lento para condenar, porque sua misericórdia é infinita e rápido para perdoar. Esse é o Deus de misericórdia que nós temos acesso, e de uma forma livre, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não se cansa de nos perdoar, nunca. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão, achando que Deus não vai perdoar. Não, Ele está sempre disposto, sempre pronto para nos perdoar. Não tenha medo de se aproximar do Senhor. Todo aquele que se aproxima de Deus com o coração contrito, humilde, arrependido, não é lançado fora. Ele acolhe a todos os pecadores. O coração de Deus é um coração amoroso e misericordioso. Esse é o tempo de nos voltarmos para Deus, tempo da misericórdia. Que você se sinta amado por Deus. Não tenha medo de se aproximar do Senhor. Ele te ama, te perdoa sempre. Ele não nos olha como sendo culpados, nem nos julga como merecem as nossas faltas. O Senhor te ama e te ama com amor eterno. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.